Você sabia que é obrigatório o preenchimento do relatório diário de obras em todas as obras públicas do Brasil? Você sabia que também é exigido para obras privadas? É a NR18 que exige isso. Se você é profissional da construção civil e não sabia disso, recomendo que você, a partir de agora, preste muita atenção nesse vídeo, porque eu tenho que te falar sobre diários de obra de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado a sua grande importância. Diário de obras é um documento que vai servir para você controlar mão de obras de uma forma simples, né? Mão de obra, os materiais, equipamentos e até os fornecedores. Vai poder controlar também acontecimentos da sua obra, sinistros, coisas que aconteceram dentro e fora da sua obra que de alguma forma impactaram a sua obra. É importante que você tenha ciência de que o diário de obras também acaba sendo uma segurança para você em relação ao seu cliente, em relação ao seu prestador de serviço, em relação ao seu fornecedor, em relação a quem contratou você. Uma vez que o diário de obras é um documento que vai tratar do prazo decorrido da sua obra até o último instante. Então, para cada dia, um relatório diferente. Por isso que o nome é Diário de Obras. Por mais que a obra não tenha andado, é importante que você faça o registro. Na verdade, é obrigatório. Se a obra andou além do que foi planejado, ótimo. Se andou abaixo do que foi planejado, também deve estar registrado. As informações são inúmeras e você pode detalhar ou não o que vai estar ali constando no seu relatório diário de obras, mas que é importante que você registre tudo, tá? Outra coisa que é importante que você saiba, no caso de obras públicas, pode haver sanções e multas caso você não preencha os seus diários de obras e capaz de você nem conseguir medir a sua obra, uma vez que é um dos essenciais para que você dê entrada no processo de medição para o serviço que você já executou. No caso de obras privadas, numa possível fiscalização do Ministério do Trabalho ou outro órgão que possa necessitar do diário de obras, se não for constatada a presença dentro da obra de um relatório diário de obras preenchido, bem catalogado, de forma lógica e padronizada, talvez você também pague algum tipo de sanção por isso, né? A gente sabe que preencher diário de obras não é uma tarefa tão simples. Na verdade é simples, ela não é uma tarefa muito interessante, né? Não é uma tarefa muito gratificante de ser feita, uma vez que essas exigências colocam você numa rotina que acabam cansando. Por vezes a gente precisa fazer um relatório que é praticamente cópia do dia anterior devido ao andamento da obra, mas é uma exigência. A assinatura, inclusive, é muito importante. Agora imagine um determinado grau de complexidade em uma obra que você atua, ou atraso. Imagine que você precise ter, 100 diários de obra, 150 diários de obra, 365 diários de obra, ou seja, um ano de relatório, um ano de registros da sua obra. E você faz isso manualmente, ou que você faz isso de forma avulsa, em arquivos separados que não se comunicam entre si. Imagine que aconteceu algo que você precise consultar para entender o que pode ter acontecido na sua obra ou não. Imagina fazer uma consulta em todo esse acervo manual que você fez, que não se comunica e não traz informação precisa nenhuma. Pois o diário de obra bem preenchido vai permitir que você tome decisões informadas, ou seja, monitore o progresso da sua obra. Eu tenho uma solução para apresentar a você a partir de agora, na tela do meu computador, que vai permitir com que você gerencie até 3.600 diários de obra por projeto em um único arquivo. Detalhe, você vai pagar apenas uma vez, ou seja, preço único por essa solução, sem custos adicionais. Você não precisa contratar um sistema só para gerenciar os seus diários de obras. Está interessado? Então vamos para a tela do meu computador a partir de agora. Você está agora na tela do meu computador para a gente fazer junto aqui nosso diário de obras, né? Vou demonstrar para você como é que faz o registro de um diário, como é que você
faz a emissão de um diário de obra e como é que você imprime, por exemplo, ou gera um PDF da forma que você quiser. Aqui nós temos algumas seções, essa é a primeira seção que é uma instrução de uso, tem algumas informações importantes a respeito do diário de obras. Tem um vídeo demonstrativo, um modelo demonstrativo que você pode clicar aqui e acessar caso você tenha dificuldade, né, ou precise tirar alguma dúvida, tá certo? Na próxima seção eu já até tinha preenchido aqui alguns parâmetros para a gente ganhar tempo, né? São parâmetros que vão estar lá no cabeçalho do seu diário de obras, tá certo? E aí essas informações precisam estar coerentes com o seu projeto, obviamente, e que você não pode deixar de preencher de jeito nenhum para que você não tenha furo lá no momento que você for imprimir os seus diários de obras. Detalhe, o ideal é que você faça isso apenas uma vez e não fique alterando os valores, porque senão para cada diário de obra você vai ter um valor diferente cabeçalho, a não ser que seja essencialmente necessário, tá certo? Na próxima seção a gente tem uma abazinha para você cadastrar a mão de obra direta e a mão de obra indireta também. Aí você vai colocar aqui todas essas informações que vão compor lá o cadastro do seu diário de obras, tá? A mesma coisa eu tenho para os equipamentos, então eu tenho os principais equipamentos aqui, né, de uma obra, e que você pode até alterar essas informações, alterar do jeito que você quiser, colocar outro tipo de equipamento, mas igualmente as informações que tem lá nos parâmetros, mão de obra e equipamento, esses mais ainda é importante que você não altere ao longo dos meses, porque senão lá na frente, quando você for emitir um documento, você vai achar que marcou um equipamento e na verdade marcou outro, porque você fez essa alteração no decorrer do tempo, tá? Seguindo adiante, a gente tem algumas atividades. Se você quiser atribuir algumas atividades aqui, ou seja, se você tiver um projeto, se você tiver um orçamento, melhor dizendo, e quiser utilizar as atividades que tem lá dentro desse orçamento aqui, para você controlá-las a partir daqui, claro, de forma resumida, de forma clara e objetiva, para que o seu diário não fique gigante, né? Muito importante. É importante e a gente até recomenda. Pegue o seu orçamento de uma única vez, extraia todas as atividades que tem aqui, não importando, por exemplo, as etapas. Não é isso. Você extrai todas as atividades, reescreve aqui de uma forma clara e objetiva, sem muitos detalhes desnecessários, para que o seu projeto, para que o seu diário de obras tenha o máximo de informações possível, tá? Detalhadas. E agora, por fim, eu tenho... Por fim não, né? Quase por fim, eu tenho a parte de cadastro. Tudo que eu fiz para trás, você vai fazer apenas uma única vez, quando você for criar o seu projeto. A partir daqui, você vai todos os dias criar um diário. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, 300 dias, tá? Então eu criei um relatório com a data inicial que tem 300 dias, tá bom? Aí o que é que eu quero fazer aqui, por exemplo? Eu vou botar 330 dias, só para você ver o que é que vai acontecer. Vou voltar aqui em parâmetros e vou colocar 330 dias, vou voltar em cadastro e aí agora, ó, 330 dias. Detalhe, o diário de obras comporta até 3.600 diários aqui em uma única planilha por projeto. Cada planilha dessa vai ser um projeto, vai ser uma obra diferente, obra ou reforma, enfim, diferente. Não importa se é obra pública, se é obra particular, não importa o porte, tá? Esse diário de obras aqui serve para qualquer tipo de obra, beleza? Seguindo aqui, eu vou pegar uma data do meio aqui, que seja sábado, 1º de abril de 2023, que é um sábado, não, sexta-feira não, segunda-feira, 3 de abril. Vamos começar aqui com 3 de abril. Vamos cadastrar aqui o diário de obras desse dia 3 de abril. Cada linha dessa aqui é um dia trabalhado. Então você vai preencher na horizontal, tá? Isso porque a gente está falando em uma criação de uma base de
de dados. Então, tá, a partir daqui cada linha significa que você está preenchendo um dia trabalhado, tá? Ou não trabalhado, mas aí você tem como informar. Por exemplo, já de cara aqui, informe se a data corresponde a um dia útil e trabalhado, né? Normalmente. Você vai marcar aqui. Foi um dia útil? Sim, simplesmente. Foi um dia útil? Não. Foi um dia útil? Não, por algum motivo. Você pode até escrever algumas coisas aí e colocar, né? Não por algum motivo, equipe dispensada, feriado, qualquer outra coisa. Você pode fazer também. Eu vou colocar como um dia útil, tá? Automaticamente ele já traz aqui uma cor mais viva para registrar isso. Próxima questão, fiscal. Foi na obra hoje? Sim ou não? Se for não, simplesmente deixa em branco. Se for sim, você marca aqui. Eu vou deixar marcado porque é para a gente ver lá. Aí agora a gente vai cadastrar os turnos, né? Se houve serviço nos turnos. Eu vou colocar aqui o seguinte. De manhã ele entrou às 8 horas, bem padrão. Ele saiu ao meio-dia, bem padrão. De manhã, como era que estava o tempo? Chuvoso, claro, nublado, tempestade, eu vou colocar nublado. Qual é o status aqui? Praticável, ou seja, o dia foi bom para trabalhar, o turno. E a eficiência? Aí é conforme ao que você havia planejado para aquela manhã. Você conseguiu executar tudo que precisava para aquela manhã? De 0 a 100 você vai colocar aqui 80%, por exemplo. À tarde, a minha tarde começa às 13 horas, por exemplo. Então vou colocar aqui, 13 horas e eu saio às 18 horas. Detalhe, de 13 às 18, de segunda a quinta. Na sexta-feira, por exemplo, na minha empresa, a gente sai às 17, por ter trabalhado todos esses dias com um horário de descanso, um horário de almoço, né? Mesma coisa, tempo, à tarde. Eu vou colocar aqui chuvoso, claro. Vou colocar claro. O status aqui vou colocar praticável também. Eficiência vou colocar 90%. E aí, à noite eu não vou colocar nada, mas poderia colocar também. Nós vamos agora para a parte de registro de mão de obra. Detalhe, o registro de mão de obra, eu vou dar um duplo clique aqui. E aí pode ser feito isso em qualquer um dessas opções aqui de mão de obra e de equipamento também, tá? Eu tenho até 20 unidades aqui de cada profissional e de cada equipamento para usar no meu projeto, tá? Então, no meu diário de obras, desculpe. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ajudante, eu vou colocar um pintor, eu vou colocar um, aí eu vou pular aqui, por exemplo, vou colocar encarregado, eu vou colocar um, almoxarife, eu vou colocar um, todos os dias. Vai ter, claro, profissional que não vai mudar, todos os dias ele vai estar aí, a menos que ele tenha faltado, a menos que tenha acontecido alguma coisa e ele não compareceu à obra. O engenheiro teve na obra hoje, o arquiteto também, vou colocar um, pronto, tá bom assim. Vou colocar só mais um aqui desse lado, porque é o que? O encanador, né? Então vou colocar aqui só mais esse aqui, pronto. E aí, equipamento, eu vou colocar só patrol, vou colocar uma, bem aleatório mesmo. E vou colocar esse aqui que é o que? O trator. Vou colocar 2, pronto, para não perder tempo. Atividades, a importância de você ter registrado essas atividades lá na seção anterior. Por exemplo, eu vou colocar aqui, descreva aqui suas atividades. Ele já está aqui, então vou colocar, por exemplo, escavação de valas para fundação. Pronto. Aí eu vou colocar aqui o que mais? Segundo, armação de pilares. Pronto. E aí eu coloquei, ele está trazendo aqui, restam 68 caracteres. Por quê? Só para não ficar muito comprido, para não atrapalhar lá o relatório na hora da emissão, não ficar um negócio muito feio, né? Desproporcional. Voltando aqui para cadastro, quando eu venho aqui agora, aparecem as duas atividades. Eu vou escolher aqui, vou escolher o status, por exemplo, em andamento, vou escolher a atividade número 2 e vou escolher, por exemplo, finalizada. Só para a gente ter como exemplo, tem 5 atividades possíveis. Ocorrências, o que são ocorrências? Aí você vai listar o que quiser, o que aconteceu.
é tudo que não estava planejado. Pode ser bom, pode ser ruim, mas que foi uma ocorrência que aconteceu na obra, tá? Então eu vou colocar aqui ocorrência 1, só para a gente ter aqui mesmo, para não ficar muito complicado. Eu vou colocar registro de ocorrência devido, vamos ver aqui, colaborador saiu mais cedo com dores. E aí coloca esse registro. Extremamente importante ter qualquer tipo de registro na sua obra. Poderia ser um parágrafo aí, poderia ser mais algumas informações sem problema nenhum. Estou só dando como exemplo, né? A chuva estragou tal coisa, a patrol quebrou devido, sei lá, presença de rocha, sei lá, qualquer outra informação. Aí você coloca que é para, né, isso atrasou tal coisa e tal, você coloca mais detalhes. Em comentários gerais, você vai poder colocar algum tipo de comentário, né? Eu observando aqui essa obra, eu acho que deveria ter mais um equipamento de tal coisa. O processo não está andando, o avanço da obra está praticamente lento porque está faltando equipamento tal que não vem da mecânica. Enfim, comentários gerais, você pode colocar aqui. Gravou aqui, relatório número 14, tá? Segunda-feira, 3 de abril. Para onde é que eu vou agora? Última sessão, que é a parte que eu vou emitir o diário de obras. Eu tenho todas as informações aqui em branco. Ao final, eu já tenho a possibilidade de assinar pelo responsável técnico. Aqui tá, é porque lá nos parâmetros eu coloquei, acho que responsável técnico. Eu vou colocar aqui, Franklin Cole. Então, só para a gente ver aqui, voltou, Franklin Cole, RG tal, responsável técnico contratada. Do outro lado eu tenho o fiscal da obra ou o responsável pela outra parte, né? Aí o que é que a gente tem? Nenhum RDO selecionado, a gente tem o cabeçalho bonitinho, esperando apenas o que? Gerar o relatório. Eu venho aqui em cima e eu tenho os 330 relatórios que eu marquei lá. Podia ser até 3.600 relatórios. Você pode buscar isso aqui também. Qual foi o dia? Abril, né? Eu nem sei qual é o dia. Então coloquei abril aqui e aí ele traz para mim todos os dias de abril para que eu possa escolher. Acho que foi dia 14, sexta-feira. É isso? Foi isso? Não foi isso. Foi qual dia mesmo? Não, foi o RDO 14, no dia 3 de abril. Tá certo. Pronto, escolhi. Abriu aqui, já trouxe a entrada, saída, horas trabalhadas, tempo nublado, condições praticáveis, o nível de eficiência, qual foi a mão de obra, quais os profissionais aqui que foram trabalhar nesse dia, quais os equipamentos que foram utilizados nesse dia, ele traz inclusive as quantidades, as atividades que foram executadas, uma está em andamento, outra está finalizada, as ocorrências que foram registradas. O fiscal foi na obra? Sim, ele foi na obra, então já tem aqui. Muito simples, muito simples. Muitas pessoas vão lá e preenchem manualmente cada campozinho desse, mesmo em forma de planilha. Aqui não, aqui você consegue preencher de uma forma inteligente e consegue controlar de forma bem organizada, bem precisa e eficiente, né? Numa mesma base de dados, todos os seus relatórios diários de obra e vai conseguir emitir com apenas um clique, né? E aí o que é que a gente tem agora? Eu posso imprimir, Ctrl P aqui, o que é que ele vai abrir para mim? A página prontinha para eu fazer o quê? Simplesmente vou imprimir, que eu posso usar. Inclusive, tem uma impressora padrão aqui no Google Drive que é para salvar o documento como PDF. Eu vou lá, salvo o documento como PDF, mando para alguém, mando para armazenar, mando para imprimir e assinarem, faço o que eu quiser, tá certo? Então tem essas opções aqui, beleza? Então assim, o que eu tinha para apresentar a respeito da planilha Diários de Obra 2.0 é isso aqui, tá? Um diário de obras onde você não vai pagar nada mais do que isso, atende todas as exigências legais para obras públicas, obras privadas e faz com que você tenha todo o domínio da sua obra
funciona online. Você pode abrir diretamente do seu canteiro de obras, né, do seu escritório, da sua casa, de onde quer que você esteja. Você consegue abrir isso aqui, imprimir, trabalhar, preencher, fazer o que quiser. E a impressão é muito simples, apenas com um único clique você seleciona o diário que você quer trabalhar e já imprime logo. E aí, você sabia dessa quantidade de exigências que havia por trás de um simples relatório diário de obras? Gostou dessa solução? É melhor do que preencher manualmente? Substitui um sistema que você paga mensalmente por ele, somente para emitir esse tipo de relatório? Se você gostou, se você não sabia de todas essas informações, eu fico muito feliz por ter contribuído de alguma forma com o seu conhecimento. Para mim, é sempre muito importante que as obras possuam informações ao máximo, né, claras, técnicas, o bastante, para que você possa tomar decisões informadas. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.